de volta com o professor Álvaro Martins, aposentado da Escola Náutica Infante Dom Henrique. Toda a vida ensinou comunicações, relações internacionais e está de visita aos Estados Unidos. Disse-me ele que vinha em romagem de saudade. Como é que está a ser esse regresso aos Estados Unidos? Tem amigos aqui, conhece-os, eles vão a Portugal, encontra-se com eles aqui e acolá, não é? E como é que está a ser? Mas vamos fixar-nos neste seu regresso aos Estados Unidos, num período muito diferente do que eram os Estados Unidos naquele tempo. Como é que se sente, como é que vê os Estados Unidos hoje, aqui durante a viagem, e como é que vê de lá para cá? Sim, fiz bons amigos ao longo dos anos, seja colegas da Kings Point, seja de outras profissões, e tem sido um prazer muito grande, enfim, caminhar para os Estados Unidos e estar com essas pessoas e, sobretudo, também recebê-los lá, mostrar-lhes Portugal e, portanto, ver que, de facto, também Portugal subiu na cotação dos americanos a olhos vistos. Falo disso, porque isto era completamente... Isso é completamente novo nos últimos anos. Quer falar sobre isso? Quero. Olha, se calhar sabem, mas Portugal, vários anos seguidos, ou Portugal, ou Lisboa, uma coisa ou outra, recebeu vários galardões de ser o destino de férias ideal, ou por isto ou por aquilo, dentro da Europa ou no mundo inteiro. E, obviamente, estamos a viver cada vez mais do turismo. Aliás, é isso que mantém a economia portuguesa ao de cima. E, portanto, não só eu encontro esses meus amigos cá como os encontro lá, como foi o caso agora, a última vez, inclusivamente, foi antes da pandemia, em 2019, com esses meus amigos de Nova Iorque, o ex-dean de Kings Point e a esposa, fizemos um tour do South, não é? Fomos ao longo da costa, por ali abaixo, é lindo, e depois rumámos à Virgínia, aos Apalaches, sempre a ver amigos deles e familiares. E portanto, nas minhas 7 quintas, como poderia dizer, porque, de facto, para a minha maneira de ser, a maneira de ser do povo americano, com todos os seus prós e os contras, e algumas coisas que também são criticáveis, obviamente, dá para o meu feitio. A vontade, a facilidade, o respeito, essas coisas todas. E depois da Virgínia, os Apalaches foram para onde? Olha, na Virgínia fomos a um sítio que me marcou muito, que foi Shanksville, onde caiu aquele quarto avião. Sim. E onde há um memorial e onde há um museu, e nesse museu existem gravações de pessoas que iam a bordo. E que se despediram da família, e eu só consegui ouvir 2 ou 3, depois não consegui mais, mas foi uma coisa que me marcou muito. Também me marcou muito, ainda há bocado estivemos a ver aquela universidade linda, que parece uma catedral, da Virgínia. University of Virginia? Exatamente. Vi em pormenor porque esse meu amigo foi o primeiro posto de trabalho que ele teve, era professor de economia lá. Então fez questão de mostrar aquilo tudo. Foi muito interessante. Depois fomos a Pittsburgh. Continua. Ia só dizer, depois fomos ainda a Pittsburgh. Sim. Também foi uma belíssima experiência, com todos os inclines, como eles dizem. E depois regressámos a Nova Iorque. Muito bem. E voltando a Portugal, há uma reação anti-turismo, os preços das casas sobem. Como é que vê isso? Como é que não estamos a falar ainda da política, mas dessa nova invasão dos estrangeiros, inclusive dos americanos, que vão lá e querem comprar propriedades e criam uma instabilidade no imobiliário. Mas há pouco também falávamos sobre isso e eu gostava de ouvi-lo, sobre a restauração, o que é que está a acontecer. Fala à vontade sobre isso. Sim, cronologicamente os primeiros foram os angolanos.
a comprar, a investir em Portugal, sobretudo em Lisboa, e a fazer prosperar as grandes lojas de luxo, aquelas que não têm preço na montra. Também vieram brasileiros, também vieram russos e, ultimamente, são franceses, sobretudo franceses e americanos. Os escandinavos vão mais para o Algarve, têm bastantes benefícios ao nível dos impostos. Isso é uma coisa que está a ser também criticada e que tem sido revista. E, portanto... Mas não há tantos milionários lá como há na América e como há em Angola? Não, mas de facto o preço, a propósito dos vistos Golden, não é? Quem, portanto, investisse... Em Portugal, sim. Na altura, salvo erro, o equivalente a €500 milhão, tinha imediatamente cidadania portuguesa, o que, portanto, lhe dava acesso a uma série de regalias dentro da Europa. E sim, os preços das casas em Lisboa e em toda a orla costeira aumentaram exponencialmente, mas é mesmo exponencialmente, são capazes de ter aumentado 100% em 7, 8, 9, 10 anos. E depois vai sempre de que lado da barricada é que as pessoas estão. Há pessoas que prosperam com isso, não é verdade? Há pessoas que sofrem com isso. É evidente que a hotelaria e a restauração prospera. É evidente que os jovens casais que querem comprar um apartamento, por isso simplesmente têm imensas dificuldades e cada vez ficam mais tempo em casa dos pais. E isso é um drama. E isso é um problema. Tem sido um problema e os governos não têm conseguido resolver isso. Mas e a restauração em Lisboa estava muito decadente do ponto de vista imobiliário, ruas e ruas ali com casas abandonadas, e hoje está diferente. Isto tem a ver com a compra de estrangeiros e com o turismo, não? Sim, e com uma outra coisa que deu pelo nome de Lei Cristas, que foi uma lei que, no fundo, pôs fim àqueles alojamentos, ao congelamento das rendas, vá lá. Ou seja, havia senhorios mais pobres que os inquilinos, porque recebiam rendas, mas estamos a falar de rendas de 30, 40, 50 euros. Por casas de 2, 3, 4 quartos, se fosse preciso, não é? E com os mecanismos que funcionaram bem, que trouxeram muitos receios e geraram muitos anticorpos, porque se dizia que 400 mil pessoas, sobretudo idosas, iriam ser postas na rua das suas casas, e depois nada disso aconteceu, porque uma boa parte deles, inclusivamente, tinham segundas casas e apenas mantinham a de Lisboa porque pela renda simbólica que era, dava-lhes conta, e isso provocou uma revolução, porque essas casas, ao entrarem na posse, ao voltarem à posse dos senhorios, eles puderam, portanto, ou arrendar por preços de mercado e puderam, sobretudo, começar a fazer obras nos prédios. Também os grandes senhorios também eram a Câmara, alguns bancos, algumas instituições, havia tudo um pouco, não estamos só a falar de pequenos senhorios, mas isso, ao longo dos anos, em 10, 15 anos, provocou uma revolução enorme no que diz respeito à restauração e à reparação dos edifícios, tanto mais que, na crise de 2008, muitas das empresas de construção civil tinham falido, tinham entregue muitos prédios por acabar aos bancos e depois renasceram como empresas de reabilitação. Em vez de construir em grandes bairros, né? É claro que isso depois também originou que a construção nova decresceu bastante e passou a haver falta, mas de facto a gente hoje vai a Lisboa e a Lisboa de hoje não tem nada a ver com a Lisboa de 20 anos. Dá gosto de andar por aquelas ruas. Completamente. E isso foi uma coisa boa. E afinal não houve nenhuma crise social, nem de alojamento, nem nada. E cada um aproveitou as casas para o que quis, incluindo para o turismo de habitação, que também passou a ser polémico, não é? Porque afasta as pessoas para
para as periferias, mas isso foi um fenómeno que eu já me lembro de ouvir falar nos anos 60 e dos anos 70, que as pessoas iam para as Amadoras e para as cidades satélites, porque dentro da cidade os preços eram mais caros. E hoje, como é que a América está a ser vista em Portugal? Pois, não são boas notícias. Não são boas notícias, porque aí o lado da barricada é só um, que é, então, quando foi da crise, as empresas tiveram que se reinventar, e a crise de 2008 e por aí fora. Portanto, o mercado interno encolheu, tiveram que se virar para o estrangeiro, e finalmente passámos a ter um superávit comercial, ou seja, passámos a exportar mais do que importávamos, tudo boas notícias, as exportações a crescerem de ano para ano. Uma notável transformação que se via mesmo aqui, os produtos portugueses começaram a chegar aqui, dos Açores, do continente, e aparecer em qualquer sítio, em todos os sítios. Um amigo meu outro dia esteve em Chicago e não há comunidade portuguesa nenhuma, e ele abre vinhos portugueses, inclusive um vinho do Pico, por 300 dólares. Pois. E, portanto, agora imagina os receios. É claro que até ao lavar dos cestos é vindima, não é? Vamos ver em que é que tudo isto fica. Mas para começo de conversa, de facto, as perspectivas não faz sentido uma guerra de tarifas em circunstâncias nenhumas. Do ponto de vista de quem exporta, são as piores notícias que se pode dar. E depois há tudo mais. Há a parte militar, a NATO então é para valer ou não é para valer? Então podemos ter a proteção dos americanos ou podemos não ter. É certo que nós temos que estar agradecidos à América, que 2 vezes foi à Europa salvar-nos do caos. Sim. Na Primeira Guerra e no Segundo. Sobretudo na Segunda. nós temos que estar agradecidos aos Estados Unidos e de que maneira. Agora, e também é evidente que talvez os países europeus, nomeadamente a Alemanha, por causa dos primeiros receios de que o rearmamento alemão pudesse fazer renascer o militarismo e tudo isso, é evidente que os Estados Unidos estavam a gastar muito mais na nossa defesa europeia do que nós. Sim, e isso tem que ser corrigido, e começou a ser corrigido, e já estava a ser corrigido antes do presidente Trump se lembrar disso. E assim continuará. Mas a verdade é que temos uma guerra ali completamente injusta e intolerável e anacrónica na Ucrânia, como toda a gente sabe, com todo o cortejo de miséria que isso traz, de refugiados, enfim, de mortes e tudo isso. E está ali, está mesmo lá, é ali ao nosso lado. E a gente sabe que se a batalha não for parada ali, ninguém nos garante que não continua, não é? Sim, sim. Mas há muito, nós estamos a chegar ao fim, eu ia perguntar-lhe se não há influência desta vaga americana também em Portugal nas últimas eleições, mas nós estamos a chegar ao final, Álvaro Martins vai voltar aos Estados Unidos, porque a ligação que ele tem com os Estados Unidos é antiga e profunda e, portanto, devemos de continuar esta conversa no futuro, quando por cá voltar a passar. Eu estive com o professor Álvaro Martins, americanófilo, estudioso da América, com teses sobre a história dos Estados Unidos, mas a hora é implacável, o tempo voa. Obrigado por ter estado connosco, muito obrigado por ter vindo até aqui e então até o nosso próximo programa.